Foi minha promessa, viu, Aline Souza? Obrigada pelas dicas, Fanny. Eu já estou fazendo marmita, pelo que eu vi, eu estou acertando, então. Vou só pegar mais algumas dicasinhas para sair perfeita. E a gente vai continuar falando sobre saúde, que a corrida, gente, para perder peso, é muito comum nesse tempo, né? A gente está vivendo aí um verão, a gente quer um corpo mais saudável. E aí, nessa questão de perder peso, tem gente que não consegue, que tem dificuldade. Será que está ligado ao controle hormonal? Então, por isso eu estou aqui com o endocrinologista, doutor André Muniz. Bem-vindo, doutor. Obrigado a todos que assistem o Cotidiano. Doutor, eu queria saber muito. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande de perder peso. Eis-me aqui. Isso tá ligado a quê diretamente, doutor? A gente fala primeiro de maneira geral, porque existem casos muito específicos e de muita dificuldade. De pessoas que, de repente, engordam, vamos dizer assim. Mas, de maneira geral, na população, esse sobrepeso tá ligado a quê, assim? Habitualmente, nós temos um desbalanço no consumo de alimentos e no gasto energético, né? As pessoas hoje diminuíram muito as atividades físicas, mesmo as atividades comuns, subir escada, ir resolver alguma coisa no centro, a pé. Então, os deslocamentos são menores e muitas vezes feitos ou de carro, ou de moto, ou às vezes até mesmo de elevador, né? Então, isso tem levado a um desbalanço aí na oferta de energia e no gasto de energia. Então, isso gera um acúmulo de energia no corpo. Esse acúmulo de energia é armazenado no nosso corpo como gordura, que é uma fonte de longa duração. Então, isso tem aí uma série de fatores genéticos, fatores individuais, como a própria o hábito alimentar, mas tem um percentual de pessoas que têm problemas hormonais, desequilíbrios hormonais, que podem também levar ao ganho de peso. A gente identifica que tem esse desequilíbrio hormonal a partir dessa observação pessoal de que não estou conseguindo perder peso, ou de repente eu ganhei muito peso, era uma adolescente mais magrinho, e de repente uma bomba que a gente diz, é o hormônio da galinha. Existem vários termos, né? Porque a gente só come hormônio, tudo que a gente come tem hormônio. Existe esse mito, né, em relação, né, o frango, né, de granja ter hormônio, mas é um mito, na verdade. As sociedades de medicina veterinária já deixaram isso bem claro, que não há nenhum tratamento hormonal. Realmente, o fato que leva a chamar a atenção é aqueles indivíduos que estão fazendo uma alimentação adequada, mantendo um nível de atividade física bom, às vezes até alto, e que estão engordando. Eu não diria necessariamente aumentando de peso, porque muitas vezes o ganho de massa muscular também levaria ao ganho de peso. Mas o aumento de gordura corporal, esse sim, é estranho para quem tem uma atividade física regular e tem uma alimentação balanceada. Nessas pessoas, cabe a gente investigar, avaliar realmente se tem algum distúrbio hormonal e, à medida que você identifica, buscar o tratamento adequado de cada distúrbio desses, se eles existem, para que possa justamente virar essa chave e a pessoa voltar a ter o seu metabolismo controlado. Tem um caso até do jogador Ronaldo que pratica atividade física e tem até acompanhamento nutricional, mas está sempre nessa corrida contra a balança. Isso seria aquele caso de hipotireoidismo, assim que se fala, doutor? O hipotireoidismo é uma das doenças hormonais que podem dificultar a perda de peso. Em poucos casos, você tem um ganho de peso maior decorrente do hipotireoidismo ainda não tratado. À medida que a gente trata esse hipotireoidismo, esse distúrbio metabólico ele deixa de ocorrer, então você repõe adequadamente aquele hormônio e o organismo volta a ter todo o seu funcionamento adequado e deixar de atrapalhar a perda de peso. Então, nem todo paciente que tem hipotireoidismo vai ganhar peso. Alguns não alteram em nada. Mas quando ele não está adequadamente tratado, ele pode dificultar a perda de peso e à medida que a gente corrige isso, essa dificuldade desaparece.
Aí, no caso, a gente fala de uma saúde que vem complementando diversos profissionais. É meio que você vai fazer um acompanhamento com multiprofissionais, né? A gente vai vir aí com um nutricionista, a gente vem com um médico voltado para a saúde esportiva. Em que momento que entra um endocrinologista, doutor? Como é que a gente percebe que de fato virou algo que eu preciso procurar esse especialista? Habitualmente a gente encontra esses pacientes com alguns sinais clínicos que geram, digamos, uma atenção maior. Por exemplo, vou dar um exemplo mais típico das mulheres que têm síndrome de ovário policístico. Essa síndrome ela cursa, além do ganho de peso, com sintomas de excesso de hormônio masculino, excesso de andrógenos nas mulheres e leva ao surgimento de excesso de pelos, de espinhas e de também a queda de cabelo. Então, à medida que tem outros sintomas e, nesse caso em específico das mulheres, isso norteia outros profissionais a encaminharem para o endócrino, seja um nutricionista, seja o médico de medicina esportiva, seja o clínico, o ginecologista, que ele vai direcionar para que essa pessoa tenha esse tratamento em conjunto. É uma participação de todos os profissionais ligados à saúde, à nutrição, à educação física, né? Muitas vezes até a psicologia também, porque muitas vezes os distúrbios emocionais estão muito relacionados à questão do peso. Doutor, o senhor trouxe aí até alguns exemplos dessa mudança de peso que pode ocorrer nas mulheres por causa de alguns problemas internos. São sinais, né? Se a gente teve um sobrepeso de repente, né? Ou se a gente não consegue, com essa prática de atividade física e com a alimentação regrada, não consegue perder, nosso corpo está emitindo sinais de vários acontecimentos que podem estar dentro de nós. O senhor falou dos ovários, podem ter que outros problemas esse sobrepeso pode representar? Existem as doenças metabólicas, né, como a diabetes, o colesterol elevado, também podem estar relacionados a distúrbios hormonais. O excesso, por exemplo, de um hormônio chamado cortisol, causando a chamada doença de Cushing, ele cursa clinicamente com hipertensão, diabetes e com obesidade central, do surgimento, por exemplo, de estrias violáceas largas. Isso são sinais clínicos de que há alguma coisa hormonal envolvida. Também vai chamar a atenção do próprio paciente ou dos médicos que estão atendendo esse paciente para que direcionem a investigação hormonal. Ok, doutor André, muito obrigada pela sua participação, pelas explicações aqui no nosso programa. Então, a gente só lembra que para se consultar com um endocrinologista, se você tem algum médico particular, é só ir direto a ele, mas pela rede pública, primeiro vai num médico da família e ele faz o encaminhamento, não é isso, doutor? Isso. Normalmente, nós fazemos parte da rede de atenção especializada, onde o médico de família, o clínico, ele atende esse paciente inicialmente e, diante de identificar a necessidade de uma avaliação do endócrino, ele direciona para que seja feita essa consulta. Obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço e desejo um feliz ano novo a todos. 2022 cheio de saúde e paz. Amém. Para o senhor também, para toda a família. Conversei aqui com o endocrinologista Dr. André Muniz e eu vou para um rápido intervalo agora.